Muito boa noite a todos vocês. Nós estamos começando mais uma vez nessa sexta-feira, última sexta-feira e último dia de fevereiro. Aliás, esse mês foi um mês atípico, ele teve 28 dias e muito raro teve 4 sextas-feiras, 4 quintas-feiras, 4 quartas-feiras, 4 terças e 4 segundas. Isso é muito raro. E esse mês acaba hoje. Então amanhã, daqui a pouquinho, já é março. Quando nós começamos a estudar, nós passamos pela definição de Bíblia, já que vamos estudar a Bíblia, precisamos saber o que é Bíblia. Revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. Então nós começamos no início de tudo, quando foi anunciado o plano da redenção. Depois nós começamos a ver profetas e profecias. O que é uma profecia? O que é o profeta? Vimos tudo sobre ele. Depois, em seguida, nós fomos para a área específica da profecia e começamos com Daniel. Foi Daniel a primeira parte. Vimos lá o Daniel, o que é um personagem, quem é o personagem, onde ele estava, como chegou ali. Vimos aqui o sonho de um rei, no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Aí comece aqui a prestar atenção de novo. Esse rei sonha com uma estátua que, na verdade, era a revelação de toda a história da humanidade de Babilônia para frente. Vocês se lembram disso? Nós vimos. No capítulo 2, o rei sonha, Daniel interpreta. E nós vimos essas características. Depois, nós fomos estudar essa profecia no intervalo, na parte do capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor, o império desafia o céu e ele cria uma estátua de ouro puro, e vocês viram o que significou isso, que na verdade eram adorações, era simbolismo de toda a idolatria da Mesopotâmia nesses principais deuses que eram adorados ali. E os amigos de Daniel que estavam ali não aceitaram. Você se lembra disso que aconteceu? E nós passamos então para o outro estudo que foi o. Opa, essa aqui era a revisão. A escrita na parede, a queda de Babilônia. E nós entramos então no capítulo 7, que foi incrível. Aqui nós vimos os animais. Então era a ampliação do capítulo 2, jogando mais luz naquilo que tinha sido revelado por Daniel a Nabucodonosor. Lá, Daniel dá a interpretação. Aqui, Daniel sonha e o anjo dá a interpretação para ele. E vocês viram o que se passou. Esses animais, para todos vocês que estão acompanhando, já sabem, isso aqui não assusta, já é o que a gente viu até ali. Vimos o que significava os 10 pés mais os 10 chifres da estátua, que é a Roma dividida, que é o Império Romano. Lição passada, nós vimos o chifre pequeno, que estava na Uhum. cabeça do quarto animal do capítulo 7. Então, esse chifre pequeno, nós já sabemos que isso começou com Constantino, onde foi para isso e tal, a mudança da lei, a mudança do calendário. Hoje nós vamos estudar então as 70 semanas de Daniel. Se você não tem Bíblia, Bíblia na mão, porque hoje isso vai ser espetacular. Fica olhando. O livro de Daniel, o capítulo 9. Primeiro vamos abrir o livro lá, vamos ver o que acontece. O capítulo 8 termina. O capítulo 7 nós vimos tudo, mas o capítulo 8 que eu estou pulando de propósito, ele começa com Daniel tendo uma visão. Deixa eu abrir a Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que vai ficar bem mais fácil. Só um pouquinho. O capítulo 7 são a visão dos animais. O capítulo 8 é uma visão de mais animais, de bode, de carneiro. E eu vou colocar para vocês aqui para entenderem o que acontece. Nós não vamos estudar o capítulo 8. Nosso objetivo não é esse. Nós vamos estudar as 70 semanas que estão
no capítulo 9. Então vai comigo agora, e agora nós vamos ler a Bíblia. Isso é muito bom. O capítulo 8 acontece o seguinte: olha só, lembra de uma característica de Daniel? Ele dá o fato histórico. Olha o que ele coloca. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Aquela que me apareceu no princípio são os quatro animais, o sonho dos animais. Aqui ele fala o seguinte: ele diz que eu tive a visão. Ele vê um carneiro, vê um bode, e aí no capítulo 14, versículo 14, o anjo chega para Daniel. Ele faz uma pergunta: até quando durará o sacrifício contínuo, a transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário? Capítulo, versículo 13, a fim de serem pisados. O anjo fala para ele: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, Daniel teve essa visão e ele diz o seguinte: olha só, estando ele falando comigo, caí adormecido. Olha como termina o capítulo. É isso que eu quero que vocês peguem. Capítulo 8 termina assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Olha só o que acontece aqui, diferente agora. As pessoas não houve quem respondesse para Daniel. Não houve. Passou o tempo isso. Ele teve a visão no tempo de Belsazar. Só que Belsazar passou num dia. Olha como começa o capítulo 9. Vai comigo. No ano primeiro de Dario, se você olhar como termina o capítulo 5, e Dario, o Medo, aos 62 anos, começou a governar na Babilônia. Então, esse Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Fato histórico, ele dá o nome do personagem, ele dá o ano, ele dá tudo. E aí é o seguinte, o que que Daniel faz? Ele faz o seguinte, olha, eu comecei a buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Orei ao meu Deus e confessei. Aí começa a oração de Daniel. E ela vai falando, é bom você ler essa oração, porque é demais isso aqui. Ele olha só, o versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Senhor, atende, age sem tardar. Aí o que acontece? 21. Aqui começa a nossa história. Vamos lá, Daniel 9, 21. Vocês estão vendo? Está dando para ler? Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, ó, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, lá atrás, no capítulo 8, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 da tarde. Ele me instruiu, falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido? Aquela visão do capítulo 8 que ele termina sem entender. Ele ficou doente, ele passou mal e não tinha quem pudesse entender. Olha só a seriedade do que vai acontecer. Sai Gabriel do céu e vem para falar o seguinte: eu vim te fazer entender o sentido. E olha só, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então vamos lá. Qual visão? Eu preciso voltar para a gente ver qual visão. Essa aqui, que ele está vendo aquele monte de coisa, ele fala assim, ó. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o seu significado. E eis que apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. Ouvi a voz do homem entre as margens do lago, qual gritou, disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Só que
O que ele falou foi: Eis que te farei entender o que há de acontecer no último tempo da ira, porque isso pertence ao tempo determinado do fim. Ele explica o carneiro, ele fala que é o reis da Média e da Pérsia, então o carneiro é o mesmo urso. Ele diz que o bode é o rei da Grécia, então o bode é o mesmo leopardo de quatro cabeças. O grande chifre que tinha os olhos, o grande entre os olhos é o primeiro rei, está falando que o chifre grande do bode é Alexandre. Ser quebrado é Alexandre quando morre e quatro em lugar dele, o leopardo com quatro cabeças. O ter sido quebrado, tá tudo aqui bonitinho. Só que não falou nada da visão das 2.300 tardes e manhãs. E aí o anjo fala: agora eu vim explicar. Começa. Gente, isso aqui é demais, tá? No princípio das tuas túplicas saiu a ordem. Agora, olha só. Começa agora. Entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Olha só. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Tá, vamos lá então, vamos tentar entender o que acontece aqui. Isso é muito, 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 muito legal. Vamos lá. O que que acontece? Estão dentro todas as crianças ainda? Vamos lá. Daniel tem uma visão. Partida, ele vê um bode, um carneiro, ele vê tudo que eram os animais ainda. Mas ele tem uma visão estranha que ele não entende. E ele ora a Deus porque ele ficou doente. O negócio foi tão sério que ele ficou doente. Concorda comigo? Que se o anjo falou para ele: olha só, o carneiro é o reino da Pérsia, o bode é o reino da Grécia. Isso ia causar algum mal nele? Porque ele já tinha sonhado, já tinha avisado e agora só confirmou. O que que incomodou ele? 2.300 tardes e manhãs. Em profecia, um dia equivale a um ano, tá? Tem os versículos para isso, mas um dia equivale a um ano. Talvez a angústia de Daniel seja por pensar que Jerusalém ficaria escravizada, os judeus, por 2.300 anos. Pode ser, não é isso. Aí ele ficou tão mal que no capítulo 9 ele começa a orar a Deus sobre isso, que não deu paz para ele, o negócio não se ajustou. Aí o anjo Gabriel, presta atenção nesse nome, esse Gabriel que aparece aqui. Olha só, eu recebi a ordem e eu vim te atender. Aonde aparece Gabriel de novo? Quem se lembra? É ele que anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. É esse mesmo Gabriel. Olha que ele está envolvido. Os assuntos importantíssimos. E esse Gabriel fala com ele lá atrás. O que você viu tem que ver com o tempo do fim. Então é para muitos dias. Vamos agora aos à apresentação para ficar mais claro para a gente entender o que que aconteceu. E hoje vocês terão uma surpresa muito agradável sobre o fim das 70 semanas. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel era o quê? Qual era o povo de Daniel? Judeus. Então, as 70 semanas estavam terminadas para quem? Para?
Os hebreus, certo ou errado? Aonde estava o povo hebreu nesse momento da visão? Escravizados na Babilônia. Lembram disso? Sim ou não? Vocês se lembram? Daniel começa o livro dizendo que o povo, que foi todo mundo escravizado por Nabucodonosor, então 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. E ele fala o seguinte: para que são as 70 semanas? Olha o que ele fala. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo, o Santo dos Santos. Você não entendeu nada. Peraí, tem 70 semanas estão determinadas. 70 semanas de dias proféticos são 490 anos. A Bíblia, quando relata um fato histórico, ele tem que ser comprovado pela história, porque senão é balela. Por exemplo, se ele fala o seguinte: no terceiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, tem que saber se houve um rei na Babilônia que se chamava Belsazar e que os judeus estavam lá. Isso a história tem que confirmar. Então a gente não vai discutir isso. Mas quando entra no assunto de cunho espiritual, o que seria cessar a transgressão? Vamos traduzir assim: 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Concorda ou não? Tá certo ou não? Concordam? Então, beleza, porque é o povo de Daniel. Aqui não é simbólico. É literal mesmo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Tanto é que a oração de Daniel, de confissão, é sobre os pecados do povo dele, que os levaram ao cativeiro. Cessar a transgressão. O que é transgressão? Parar de pecar. Cessar a transgressão, parar de transgredir. Vamos entender tudo isso. Dar fim aos pecados. Como é que dá fim aos pecados? Como é que pode dar fim aos pecados? Me ajuda. Perdoando. Como é que você acaba com o inimigo? Matando ou tornando seu amigo? Dar fim aos Tornando pecados. seu amigo. Expiar a iniquidade. Olha só, expiação tem que ver com o ritual do santuário, quando havia o sacrifício de que expiava o pecado. Então, expiar a iniquidade está sendo alusivo ao sacrifício que era feito no ritual do santuário, em que fazia expiação pelo pecado, que acontecia no Yom Kippur. Trazer a justiça eterna. O que é a justiça eterna? Lembra lá do Éden? Quando o homem peca, qual é a consequência do pecado? Certamente morrerás. Então, a justiça eterna vem de Deus para perdoar e resolver o problema do pecado, que só tinha promessa. Selar a visão. O que um selo faz? Ele garante que aquilo é real. Então, selar a visão é provar que a visão é verdadeira e a profecia. Aí nós temos que entender. Selar a visão. Qual visão? A que ele teve e não entendeu e estava sofrendo por isso. E a profecia? Qual profecia? Até 2300 tardes e manhãs. Ele viu e recebeu, mas não entendeu. E ungir o Santíssimo de novo ao santuário. O que é Santíssimo? O santuário do povo hebreu ele era dividido em algumas partes. Tinha o pátio, onde ali ficavam os sacrifícios, a pia, ficavam algumas coisas ali dentro. O lugar santo, onde os sacerdotes trabalhavam. E o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano no Yom Kippur. Então, ungir o Santíssimo, a palavra ungir, sabe o que significa? O que a palavra ungido significa? Em hebraico? Mashiach. Ou, Separado? não, Mashiach, ou Mashia. Em grego, Cristo.
Em português, Messias. Vamos continuar. Lá no texto, ele fala, vamos voltar ao texto, ele explica a razão das coisas. Você conhece o texto, mas vou pegar o texto aqui, ó, para a gente entender precisamente o que vem a seguir. O texto lá, ele explica a explicação, ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O que está traduzido como Messias é o Mashiach. Ó, vocês não estão vendo meu texto, não, né? Tô pensando que estão vendo a Bíblia aqui. Ó, opa, vamos lá de novo. Vamos ver se a gente consegue agora. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, nós estamos falando de futuro. E 62 semanas. Então, ele divide as 70 semanas são divididas assim, ó. Haverá, ó, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, primeira divisão das 70, 7 semanas. Depois, 62 semanas. E as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Na metade da semana, então agora está falando da última semana, fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre as das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Então veja bem, nós temos aqui as 70 semanas, elas são divididas do jeito que eu vou mostrar para vocês. Lá. Preparem para ficar bem, para ficarem de boca aberta com o que vai ser visto aqui agora. Estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Não. Agora não. E agora? Sim. Uhum. Vamos lá. 70 semanas. Lá está escrito assim, ó. Desde a saída da ordem, onde estavam os judeus? Na Babilônia. Em 457, Artaxerxes, filho de Assuero, rei da Pérsia, que era o segundo reino, ele liberta os judeus com uma ordem para irem e restaurar Jerusalém, os muros e o templo, sob Esdras e Neemias. Aí você vê, isso é um fato histórico que acontece em 457. Só que, se a data está certa, diz que 7 semanas eles fariam a restauração, mas em tempos angustiosos. Se você lê o livro de Neemias e o livro de Esdras, que relata isso aqui, você vai ver a precisão cirúrgica de como isso acontece. Então, 49 anos, os judeus, 50 mil judeus saem da Babilônia e vão para Jerusalém completamente destruída, restauram o muro. É tão impressionante isso que Neemias chega a declarar o seguinte: que como tinham inimigos que queriam impedir, porque o texto fala que seriam em tempos angustiosos, eles diziam o seguinte, que eles tinham uma pá de pedreiro numa mão e na outra eles tinham uma arma. Olha isso. 49 anos e a Babilônia mandou os recursos para ajudarem. Só que a profecia fala o seguinte, que depois das 7 semanas virão 62 semanas e aparecerá o ungido. O que é ungido? O Messias. Olha só, Jesus é batizado precisamente no ano 27, aqui, tá errado. Jesus é batizado aqui exatamente 408 anos depois, no ano 27 depois de Cristo. 49 mais 4, 434, que são as 62 semanas, você tem
483 anos. Só que depois tem uma semana. Ele fala o seguinte: no meio da semana será morto um ungido. Então Jesus morre, ele é batizado em 27, 3 anos e meio depois, Jesus é morto. Só que tem um detalhe: mas aí não deu 490 anos, deu 486 e meio. Para quem foram dadas as 70 semanas? Respondo, para quem? Para o povo judeu, certo? E tinha vários objetivos. Mas Jesus morreu. E aí? O que acontece no ano 34 da nossa era, que seria o fim das 70 semanas, ó? 49 mais 434 mais 7, dá 490 anos proféticos. O que que acontece aqui? Vocês vão se assustar agora de verdade, que agora o objetivo de estudos como esse é mostrar para vocês a veracidade do texto bíblico. E o que vocês verão agora é algo assustador. Vamos relembrar como é que Jesus morreu? Primeiro, quem condenou Jesus à morte? Sacerdotes, correto? Não foram os Correto. romanos, sacerdotes da religião judaica. Verdade ou não? Confirmem comigo. Verdade. Vocês Sim. estão me entendendo ou não? Estou inventando? É verdade ou não é? Sim ou não? Sim, Sim, sim. sim. Tá. Jesus, quando foi morto, ele foi morto fora da cidade. Tiraram, levaram para o monte do Gólgota e o mataram. Quando Jesus morria, ele falou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Porque Depois o texto fala, e ele ora a Deus: Deus meu, por que me desamparastes? Tudo está escrito, não está? tá. Certo? Uhum. Tá tudo lá. Mas as 70 semanas foram dadas para os judeus. A morte de Cristo não termina a semana, porque está no meio da semana. Mas lá fala assim: no meio da semana será morto o ungido. Ele morreu. O que que daria fim às 70 semanas? Olha o que vou mostrar para vocês agora. Isso aqui foi uma das coisas mais chocantes do cumprimento profético em relação. Olha aqui. A história é linda. Vocês deviam chegar em casa hoje, ó, quando terminarem aqui, se quiserem ler. Aqui começa a contar a história de Estevão. Estevão foi um indivíduo, ele foi um dos 7 diáconos escolhidos lá no livro, é relatado no livro de Atos. E é o seguinte: ele faz um sermão tremendo. E ele acusa os judeus, os sacerdotes que estavam ali, ó. Vós que recebestes a lei por ordens dos anjos e não aguardastes. Olha só, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram-se unânimes contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe quem é Estevão? A última chance que a religião judaica teve de continuarem como povo de Deus. Estevão tem a sua vida, a sua morte é exatamente a repetição do que Cristo fez para tentar que esse povo entendesse. E sabe em que ano Estevão morreu? 3 anos e meio depois da cruz.
no ano 34 da nossa era. Veja bem, 70 semanas são determinadas. Eles tiveram 490 anos, e mostrando tudo, falou o seguinte: selar a visão, ungir o Santíssimo, fazer, trazer justiça eterna e tudo mais. Ele foi batizado, foi crucificado, e depois eles mataram Estevão de novo. E lembram-se do homem que estava lá, Saulo? Foi Saulo que deu a sentença. Desde agora, parto para os gentios. Mas a profecia não acabou aí. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário. Jesus falou assim: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. No ano 70, vem Tito, príncipe romano, porque o pai dele iria virar rei do império depois que Nero cometeu o suicídio. Tito, que era um general, passa a ser príncipe. Adivinha quem é que devastou Jerusalém? Levou o templo, arrasou com tudo. Tito. E o que a profecia fala? O príncipe de um povo que há de vir. Nós estamos falando na Babilônia. Os romanos, os romanos nem, ó, iria chegar a Medo-Pérsia ainda, ia chegar a Grécia e depois chegar os romanos. Por isso que o povo de um príncipe que há de vir. 70 semanas foram determinadas. Dá para ficar margem de dúvida da precisão do cumprimento profético? É incrível. Nenhum. É fácil para a gente estar depois do tempo. É só pegar o seguinte: espera aí. Se são 490 anos, eu vou voltando. E você acha os fatos. Agora, Daniel recebeu isso antes de qualquer coisa dessas acontecerem. Olha só, você pode até decidir não acreditar, mas o que você não pode fazer é dizer que não sabia, que agora você sabe. Deus revela o futuro porque ele deixou isso aqui aos cuidados de Gabriel para anunciar a Daniel, porque estava revelando o nascimento do Messias, a crucifixão do Messias, a ressurreição e o prazo dado a esse povo. Se os sinais foram tão precisos, do jeito que vocês viram, comprovados com a história, Jesus Cristo, que foi profetizado nesta profecia, quando esteve aqui, falou assim: eu vou voltar outra vez e vou deixar para vocês os sinais. Você entendeu a importância de estudar os sinais? Perguntas? Alô? Perguntas? A pessoa, para poder realmente chegar a essas conclusões, Tião, tem que ter muita orientação, porque se a pessoa pegar sozinha e for ler, a interpretação é muito difícil. Agora, com orientação do jeito que está sendo feito, aí sim, a gente consegue enxergar e ver que é bem lógico. Não tem nem como contestar, Não, não tem. mas sem a pessoa ter essa orientação, ela não tem essa visão. Certo, mas é por isso que a Bíblia mesmo, ela diz o seguinte: tem uma história de Filipe, um desses discípulos, desses diáconos, amigos de Estevão. Ele estava ali, Filipe. Não, não, esse Filipe era um deles lá no livro de Atos. Tinha um indivíduo que estava lendo o profeta Isaías e não entendia. Felipe viu aquele indivíduo e olhou para ele e falou assim: entendes o que lês? Ele falou assim: como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Aí o discípulo foi e explicou para ele os detalhes, era Isaías 53, o que que significava, e falou assim: isso acabou de acontecer agora. E aí o cara olhou e falou assim: o que que eu devo fazer? Felipe disse: você precisa ser batizado. Aí ele fala: sabe o que ele falou? Aqui tem água e eu quero. O que que me impede de ser batizado? Então veja bem, o que está colocando, Laírta, é o seguinte: a Bíblia foi dada como revelação de Deus. Profetas receberam isso e eles levavam a interpretação para o povo. Veja, Daniel não entendeu o que ele viu. Olha só, ele teve uma visão e adoeceu a ponto de não entender.
orou e o céu mandou resposta. Então, olha, isso serve para nós. Se você for sincero e tiver lá estudando e não entender, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Isso está acontecendo aqui agora, enquanto vocês estão ouvindo estas palavras. O que eu estou mostrando para vocês, vocês têm que ir lá revirar. Tem gente que coloca a última semana no final do mundo. Só que não tem jeito de ser, porque lá está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não pode levar, ainda fala, no meio da última semana morre o Messias. Eu não posso jogá-la lá para o final dos tempos, porque Jesus já aconteceu e era a última semana. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, pureza de intenção, nada de preconceito. Você não busca a Bíblia para justificar as suas ideias. Você busca a Bíblia para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Aí você vai se livrar dos lobos de plantão que usam a Bíblia para enganar pessoas, para sugar e sangrar pessoas. Exato. A gente está estudando a Bíblia aqui, ninguém paga nada por isso. Se alguém um dia perguntou, Tiago, por que você faz isso, cara? Olha só, Paulo fala assim, ó, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Está escrito assim, olha, se eu disser ao ímpio, ao pecador, pecador, certamente você vai morrer. Eu sei e não avisar, a Bíblia fala assim, ele vai morrer nos seus pecados, mas eu vou demandar o sangue dele das tuas mãos, porque você sabia e não E avisou. não falou. Agora Exatamente. ele fala, mas se eu disser ao ímpio, você vai morrer, você lá avisar, e ele mesmo assim não se arrepender, ele morre nos seus pecados, mas tu Uhum. livrastes a tua alma. Está escrito assim. Então, essas razões, aqui o que nós estamos fazendo, irmão, é assim, olha. Você começa a ler a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali. Você já tem luz aqui, você já sabe que animais são simbólicos, simbolismo de reinos, chifres também de reinos, e tem muita coisa que é simbólica, tem coisa que apenas é fato histórico. Você vai ver a história de Jesus Cristo lá, é o relato histórico dos evangelhos. Começa com os evangelhos, que ali não tem jeito de errar. Relato de um milagre. E aquilo toca profundamente. Quando você vai nas escrituras, eu vou te dar uma profecia, por exemplo, que hoje você saberia, hoje você sabe o que significa. Ela fala assim, ó, lá em Isaías, 150 anos antes de Ciro e antes de Jesus Cristo, pelo menos 700 anos. Olha o que o texto está lá. O texto fala assim, ó, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, não, Príncipe da Paz, Rei E da Pai de Eternidade. eternidade. Pai da eternidade. De quem está falando? Um menino nos nasceu. Que menino que nasceria com essas características? O próprio Cristo. Só que agora eu olho. Você, se ler um texto desse, você vai saber. Agora imagina Isaías escrevendo. Não, ele recebeu. A maioria dos profetas não puderam entender direito. O que a gente está fazendo aqui, filhos de Adão, é estudando a palavra de Deus, que a si mesmo se interpreta, porque a interpretação da Bíblia está nela mesma. Você lê esse texto, vê o Evangelho, vê Jesus Cristo, vê tudo acontecendo, você vai. E o Espírito Santo ajuda a compreender, porque são temas de salvação. Aqui não é religião, aqui não é doutrinamento, não tem objetivo levantar bandeira nenhuma, mas levantar a bandeira das Escrituras como ela é. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo está às portas, está voltando e acelerado. Quais os sinais que ele deixou? Tudo que eu fiz até agora foi estabelecer as bases de que os sinais que foram mostrados da primeira vinda, eles cumpriram-se minuciosamente. Você Exato. imagina os sinais da vinda agora que põe fim à história do pecado, de fato. É isso que nós vamos estudar e nós vamos pegar os detalhes. Primeiro, para não sermos enganados. Segundo, para que as outras pessoas que estão ao nosso redor não sejam enganadas. Porque agora, a primeira vinda, as pessoas o negaram, cuspiram no seu rosto, o crucificaram. Mas não era o fim da história. O fim da transgressão aqui é porque Cristo trouxe a justiça pela fé, que é o perdão dos nossos pecados. Pôs fim ao ritual do santuário,
Quando ele morre na cruz, o véu rasga-se e a ovelhinha pula e acaba, não tem mais sacrifício, porque o sacrifício já veio, era o próprio Cristo. Agora o que ele fala? Eis que venho sem demora. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Só que daquele momento até a vinda, sinais em todas as direções. Vamos estudar todos eles. Entendeu? Mais perguntas? Ele seria o novo Adão perfeito agora, né, Tião? O segundo Adão. É o segundo Adão perfeito agora, né? Porque o primeiro falhou, né? Agora o segundo não falha, né? Não Ele falhou e continuou nem de onde falha. Adão parou. A gente tem um monte de coisa. Olha, Daniel tem muito mais coisa para a gente estudar, mais detalhes, mas vocês já entenderam a essência. Que a essência do o nosso objetivo, a essência são sinais da volta de Cristo. E aí nós vamos mergulhar neles. A gente começa. Vocês acham que a gente precisa mexer com Daniel? Mas se vocês acharem que devemos, a gente vai. Mas vocês acham de Daniel já deu o suficiente? Tá tranquilo? Já deu para ir adiante? Você Ô, tinha até Tião, falado que ia começar essa semana em Mateus. Opa, Não, nós vamos avançar. não. A semana que vem a gente vai começar com os evangelhos focados nos sinais, tá? Claro que a gente vai fazer uma análise ali legal para que vocês fiquem embasados nas escrituras. A retrospectiva, né, Tião? Oi? Uma retrospectiva toda a vida para poder dar uma volta e pegar o fio da meada. É, sempre vai ser assim, a gente faz um pouquinho e vai. Mas sobre É, Daniel, então a gente já está bem. Beleza, então. Filhos de Adão, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe a sua noite. Lembre-se sempre. A vida não foi prometido que nós teríamos um mar de rosas. A Bíblia prometeu que Jesus Cristo estaria conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. Eis que estou convosco amém, todos os dias, até o amém, fim do mundo. Então é Cristo que está aí com você o tempo todo. amém. Comece o dia com Ele. Uhum. Passe o dia com Ele. E no final de cada dia, esteja nos braços dele. Deus abençoe você, sua família, todos os seus sonhos. Um abraço.